Gênesis capítulo 1. Aleluia. Hoje eu até ensaiei uma música em casa. E falei assim, hoje na hora da mensagem, eu vou cantar uma música. Sério? Ensaiei no violão, tudo direitinho, mas depois quando eles cantaram aqui, deixa fluir, eu falei, e a Sônia ministrou aqui sobre Ezequiel, que o rio de vida. Eu falei, mas que vontade de pregar esse texto agora que me deu, que tinha uma graça de Deus naquela música. Quem percebeu? Mas vamos ver o que Deus vai fazer aqui. Eu tenho alguma coisa para compartilhar, a gente vai ministrar esse texto. Gênesis capítulo 1. Meus irmãos, às vezes, você que está na internet, Deus te abençoe. Gênesis 1 é o texto que vamos ler e meditar nessa noite. Às vezes não, todos nós, na verdade, de alguma maneira, tivemos um sonho nosso sepultado. Alguns, nós sabemos, um sonho, aquilo que você pensa até acordado, aquilo que você viaja assim, às vezes dirigindo, você está na sua mente, viajando, pensando. Outros, você achou que era apenas assim um sentimento, uma emoção, algo que borbulha de dentro. E eu quero te falar que grande parte desses pensamentos, desses sentimentos, desses projetos envolvidos emoção, que às vezes tem dentro da gente, foi dado por Deus. E a gente não sabe, a gente não se percebe, mas quando nós começamos a estudar a Bíblia, então o Espírito de Deus vai revelando que muitos disso, às vezes até um vocatio, como diz no grego, uma semente plantada no nosso espírito, vontade de ser um pregador, vontade de fazer algo, vontade de desenvolver em algo, são unções que Deus botou lá no profundo do nosso espírito, da nossa alma, num lugar que nem a ciência conhece, mas a gente pensa. Agora Satanás é especialista, covarde, em fazer-nos permanecer no mesmo lugar e não darmos sequência àquele projeto e desenvolvermos. De fato, muita gente, irmãos, tem muitos sonhos e projetos dados por Deus, enterrados, frustrados. Pessoas andam frustradas, e o veículo da frustração foi situações, pessoas, família, pastores, líderes, e a gente fica culpando estas pessoas por coisas que nos aconteceram, mas seja uma coisa, seja outra, muitos sonhos são frustrados. E nesta noite, Deus quer trazer uma nova graça sobre nós, para ativarmos esses sonhos em nossa vida. O ser humano, ele desenvolve na vida espiritual em dois meios. Um é, entra no teu quarto, fecha a tua porta. A gente valoriza isso. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê em secreto te recompensar. Isso, vai te recompensar. Um braço na vida cristã é o quarto de porta fechada. E eu oriento as pessoas sobre o relógio de oração, e eu começo com 5 minutos. 5 minutos, e eu exemplifico. Hoje mesmo, eu entrevistei um monte de gente, eu exemplifico. 5 minutos. Não queira ter 1 hora, comece com 5. E eu dobro o joelho na frente da pessoa, a pessoa fica me olhando, e eu dobro o joelho, pego a Bíblia, ponho o relógio, marco o tempo, ensino e falo, entendeu? Entendi. Você acha que você consegue 5 minutos, a partir de hoje, fazer isso em qualquer horário? 5 minutos, não consigo. E eu vou conversando com a pessoa, e depois a gente olha, passou 1 minuto. Eu falo, são os mais longos 5 minutos. E sua mente vai devagar, mas você lute contra você mesmo e vença em nome de Jesus. A outra forma de crescermos, uma é o quarto, e a outra é a igreja.
E é na igreja que temos decepções, frustrações e as lixas de Deus. Mas seja de um jeito ou de outro, todas as formas geram em nós crescimento. Diga aleluia. Todos em nós, a atmosfera que for criada, gera em nós crescimento. De forma que muitos sonhos, às vezes a pessoa não tem esse discernimento desta lixa de Deus, dessa frustração, dessa decepção, dessa pedrada, dessa paulada, dessa injustiça, ou não. Porque às vezes falamos que somos injustiçados, mas na verdade o injustiçador somos nós mesmos. E o diabo por detrás. Às vezes você está ferido, mas a pessoa nunca te feriu. Foi você que se sentiu ferido. Às vezes você se frustrou, mas foi você mesmo. Nós mesmos, ninguém fez aquilo. Às vezes eu não me deixo curar, ser curado. E a vida vai assim, Satanás vai nos prendendo, como diz os Salmos, cativeiros espirituais, gaiolas que prendem a alma e não o corpo. Fortalezas, sofismas, diga sofismas. Sofisma é uma mentira contada como verdade. E você recebe essa mentira e crê nela. E você está cheio disso aí fora na televisão. Uma mentira que a pessoa acredita é um sofisma. E uma fortaleza, no grego, essa palavra é okuroma. E ela trata de cadeia e castelo. Castelo é onde você está fora e não consegue entrar. Okuroma, fortaleza. Satanás te põe fora da fortaleza, mas a fortaleza é sua. Todas as delícias da fortaleza é nossa. Mas a Bíblia diz que ele põe fortalezas na nossa vida e nós não alcançamos. Outras vezes essa palavra é traduzida como cadeia. Você está preso e não pode sair. A sua bênção está lá fora, mas você está trancado emocionalmente, espiritualmente e dessas maneiras, e você não tem alcance ao que Deus tem. Mas eu quero dizer para você que Deus colocou coisas grandes dentro de nós e ainda continua colocando. Dá uma cutucadinha no seu irmão e fala assim: dá tempo, meu irmão, ainda de você viver o melhor de Deus. Deus nunca pensou para nenhum de nós coisa ruim. Quando Deus nos formou, olha o que está escrito na palavra. Quando Deus nos formou, capítulo 1, versículo 26, também disse Deus. O que ele disse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está falando ali com a trindade, nós cremos. Com Jesus. É Deus Pai falando com Jesus. Olha, pastor, o que é isso? João capítulo 1. João capítulo 1. Quando João começa a falar sobre o evangelho de João, ele volta, ele vai num lugar que para nós não existe ainda. João, quando começa a escrever seu livro, ele vai lá na eternidade passada, antes dos anjos, dos querubins, dos serafins. Mateus, quando escreve para judeu, começa com genealogia, eu já lhe falei isso. Fulano gerou Beltrano, não sei o que, e no final ele diz assim: Jesus é da linhagem de Davi. Ele prova para o judeu. Cada evangelho tem uma característica, mas João não. João começa a dizer: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. É aqui que ele estava. Muito antes disso aqui, na verdade. João está falando de muito antes disso aqui, de Gênesis 1. Mas quando chega em Gênesis 1, Jesus está aqui. Aí ele diz assim: diz também Deus, Deus Pai, Yahvé, Adonai, o Eterno, que tem um nome, que são 4 consoantes, que são impronunciáveis, ninguém sabe o som, ao certo. Mas ele é o Rei dos Reis, Deus dos deuses. E esse Deus Todo-Poderoso diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele vai ser como nós vamos partilhar com ele a nossa natureza. Alguns atributos nossos nós vamos dar para ele.
Ele vai ser capaz de fazer coisas que fazemos, outras não. Ele não vai ser onisciente, ele não vai ser onipresente. Esses atributos nem onipotente eu não dou, mas alguns eu dou. Então aqui ele diz, vamos fazer o homem como nós. E a primeira palavra que ele libera sobre o homem é que ele tenha domínio. Diga, que eu tenha domínio. Esse foi o sonho de Deus no início. E muitas vezes a gente está dirigindo uma fase da nossa vida, borbulha algo dentro de nós, e a gente acha que é simplesmente um pensamento, um devaneio, uma viagem, uma ilusão. Volta para a terra. Às vezes a gente não escuta, mas escuta, sem som. Volta para a terra, mas às vezes é o Espírito se remexendo dentro de nós e dizendo, ei, tu és meu filho e eu tenho coisa grande para você. Eu não te fiz para ficar gemendo nessa terra, frustrado nessa terra, chorando aos cantos. Eu não te fiz para ser uma marionete de Satanás, um cativo emocional. Aleluia. Primeira palavra ele diz, ele tenha domínio. E ele vai dizer aqui sobre o quê? E o Salmo explica isso. Salmo 8 explica isso. Onde o próprio Deus diz assim, a terra eu dei para os meus filhos. A terra pertence a nós, diga aleluia. Não a demônios, não a principados e potestades, mas a nós. E aí o 28, ele diz assim, e Deus os abençoou o homem e a mulher. E disse-lhe, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E repete de novo, diz, dominai geral sobre tudo que tem nesta terra. Quando Deus nos criou foi assim. Nós não tínhamos limites. Era coisa inimaginável. Essa é a vontade de Deus revelada. Mas Adão pecou, Eva pecaram, alta traição contra Deus. E aí você sabe tudo que aconteceu, tudo que adveio, todo tipo de mal não existia, passou depois a existir. Deus avisou, disse, não coma desse fruto, era simplesmente um teste. Mas a serpente enganou, e Adão e Eva pecaram, como pais, a maldição se alastrou. E aí a terra geme, não precisava plantar. A semente caía e nascia, e a planta já dava os frutos, em abundância. Frutos novos, todo mês. Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e o quê? Nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia. Pois será, quem medita na lei do Senhor dia e noite, pois será como árvore plantada a ribeiros de águas, que dá o quê? Quando? Nas estações próprias. Essa expressão, estações próprias, no hebraico não é estações próprias. Dará o seu fruto mês a mês. Pastor, mas isso não existe, mas na Bíblia existe, e no reino sobrenatural de Deus existe. Quando você lê Apocalipse, que fala das árvores que são plantadas do lado daquele rio de Ezequiel, eles dão frutos novos todos os meses. Deus nos fez, irmãos, para darmos frutos novos, não de final de ano, manga, agora está começando manga, não, todo mês. Frutos no Espírito, diga aleluia. Receba essa revelação, recebi sexta-feira na oração do pátio. Receba, Deus nos chamou para andar no sobrenatural. Fala para o seu irmão, quando você tem domínio próprio,
você está andando no sobrenatural, você está andando sobre as águas. Quando você tem paciência, quando você tem domínio próprio, quando você tem amor, quando você tem, aleluia, os frutos do Espírito, é você andar no sobrenatural de Deus. Olha, pastor, mas não é também ter grandes vitórias? Também. Fala, Deus me chamou para andar no sobrenatural, para andar sobre as águas, aleluia. Fala para o seu irmão, vai andar? Você sabe aquela história? Um menino estava andando de carro com o pai, e de repente, ele põe a cabeça na janela, e grita para o outro cara do lado: filho de uma égua! O pai, menino, que é isso? Ué, pai, não é assim que o senhor faz? Eu falei, não. Quando alguém dá uma fechada, é um trânsito, né? Andar no sobrenatural, andar no domínio próprio. Aleluia. Deus tem colocado dentro de nós, irmãos, sempre foi assim. Porque os desejos de Deus para conosco são coisas grandes. Cada um de nós, Deus quer que se destaque de uma maneira. Por isso que você é único. Tem uma mulher que fica no sinal ali, de vez já vi algumas vezes, mas ela é magrinha. Mas ela não é magérrima, mas não é por causa da fisiologia dela, é por causa do crack. E ela é magrinha, o rosto, você vê que é uma pessoa hiper, mega sofrida, porque essas pessoas que vivem no crack, eles vivem na rua, eles pegam esse frio todo, eles pegam o calor todo, eles não têm hora para comer, eles não dormem direito, são como zumbis. Isso tudo vai definhando, e o crack vai corroendo por dentro, aquela doença ali, e ela vai ser passa. Eu olho para aquela mulher, e um dia Deus me fez voltar para vir atrás dela, oferecer ajuda a ela. E ela fica pedindo, eu olho para aquela mulher, eu falo assim, meu Deus, Deus me ama, mas do mesmo jeito que Deus me ama, Deus ama essa mulher. Todos nós não fomos feitos para ser um cachorro, um cão, como se diz na macumba, um cavalo do diabo. Não! Nós somos chamados de príncipes, um reino de sacerdotes do Senhor, irmãos. Livres, libertos. Aqui Deus fala que o homem tenha domínio, que o homem tenha domínio, que o homem tenha postura, que o homem se revista do meu espírito e ande nesta terra de cabeça erguida. Aí o pecado vem e fez o que fez. Mas eu quero ler Romanos capítulo 5, versículo de número 12 e 17. A palavra de Deus diz assim, Romanos 5, 17, coloca na tela. Diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos o quê? Por causa de Adão, todo homem, aceite você que está na internet ou não, a Bíblia diz que quando a gente nasce, nós nascemos em pecado, por causa do pecado de Adão. E se não se convertermos, nós iremos para o inferno, porque só há 2 caminhos depois da morte. Agora eu tenho uma boa notícia, está no 17. O 17 diz assim, porque se pela ofensa de um, e por meio de um só, fez o quê? Reinou eu vou ler na minha versão aqui que é melhor. Diz assim, reinou a morte, por causa de uma ofensa, aquele pecado de Adão e Eva, de desobedecer a Deus. E por meio deles, de um só, Adão, reinou, a morte passou a reinar, irmãos, nesse mundo. Não era para você morrer, não era para mim morrer. Nós somos feitos eternos, toda a nossa genética já é preparada para a vida. Seu corpo é uma máquina perfeita, mas por causa do pecado ele ficou limitado. E nós temos sofrido. Mas até hoje você tem sinais, quando você corta, todo o seu organismo trabalha para cicatrizar.
Quando entra algo no seu organismo, vai um esquadrão para matar. Se ele não dá conta, vem uma tropa de elite mais forte ainda, para eliminar a bactéria, seja lá o mal que for. Mas antes era perfeito, por causa do pecado isso tornou-se imperfeito. Os animais sofrem, a terra geme, o homem chora. Mas aí o texto diz assim: isso tudo foi por causa de Adão. Por meio de um reinou a morte, é um rei. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O texto está dizendo que aonde abundou o pecado, você vai ler aqui mesmo, superabundou a graça. Mas nós precisamos ter consciência disso, porque senão nós vivemos na casa de Deus como o irmão do filho pródigo, gemendo e chorando, achando que somos coitadinhos, que somos qualquer um, que somos dignos de pena e de dó. Não, irmãos, nós somos pessoas simples e humildes, mas somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Alguns entenderam e disseram amém. Esse texto diz assim que Deus nos chamou para reinar em vida. Reinar em vida. Entende? Na autoridade do nome de Jesus. Demônio não sai com títulos, com nome de família, com posição social, e seja o que for. Demônio só sai na autoridade do nome de Jesus. Demônio não sai na religiosidade, na capa religiosa, que tem matado muita gente. Mas no nome de Jesus, sai. Isso é reinar em vida. É usar o nome de Jesus para fazer a diferença. A Bíblia diz aqui no capítulo de número 8 de Romanos, versículo 2, diz assim: porque a lei, Romanos 8, 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos ler de novo? 1, 2, 3, vamos ler na tela? 1, 2, 3. Porque a nova lei, uma nova lei superior à lei do Brasil, à lei de qualquer país, superior à lei do pecado e da morte. Aí, pastor, a lei do pecado e morte tem a lei? Tem. O pecado e a morte tem uma lei. E para você descobrir a lei do pecado e da morte, você tem que voltar nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, na Torá, nos livros da lei, nos livros de Moisés. E quando você lê lá, você vai ler o que era a lei do pecado e da morte. Dizia assim: se você pecar, quebrar o mandamento de Deus, vai vir derrota sobre a sua vida. Está lá nos 5 livros, lê lá. Vai vir doença, vai vir morte, vai vir pobreza. A lei do pecado e da morte: pobreza, doença, derrota e morte. A lei do pecado e da morte, repita após mim, diga: pobreza, doença, derrota e morte. Essa derrota era através de inimigo que vinha, muitas maneiras. Leia lá. Você lê Deuteronômio 28, você vai ver lá. Quebrou o mandamento, a lei da morte vem. Mas o texto diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou desta lei. Te livrou desta lei. Nós estamos debaixo da lei de Jesus, do governo de Jesus. E ele disse assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Ele diz assim: o ladrão veio só para matar, roubar e destruir. João 10, 10. Mas eu vim para que tenham e a tenham em... Eu vou repetir esse versículo para vocês no original. Ele diz assim: o ladrão é o falso pastor, o mentiroso, mas também é uma figura do diabo. Veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para dar a você uma vida vitoriosa, melhor e mais rica do que qualquer vida que você conheça. Eu já acovardei muitas vezes para ler esse texto. Eu já te falei isso. Esses dias eu falei. Muitas vezes para ler um texto eu ficava assim: eu acho que não está preparado. Não, você está preparado.
Isso é bobeira. Esse texto no original, se você tem a Bíblia, a mensagem, leia nela. Escandalize-se lendo a Bíblia. Ele diz que Jesus tem uma vida para nós que nós não estamos vivendo. Porque Satanás tem nos paralisado de alguma maneira. E nós precisamos ser cheios de Deus para quebrar correntes, grilhões e vivermos o que Deus tem para nós. Em todos os níveis. Pastor, mas nos últimos dias o pecado vai se multiplicar. E vai e já está. Mas a mesma Bíblia diz que a igreja será adornada, revestida de poder e autoridade. Quem pode dizer amém? Nós, irmãos, somos pessoas que portadores do Espírito de Deus. E para encerrar, Coríntios capítulo de número 4, 1 Coríntios 4. Aleluia. Diga, Deus tem colocado sonhos grandes na minha alma. Nós, irmãos, sabemos como é que a coisa funciona. Não é o pessoal do mundo, somos nós. 1 Coríntios 4. É nós que sabemos mover no Espírito. É nós que conhecemos o Espírito Santo. É conosco que o Espírito Santo fala. É com Ele que nós falamos. Nós temos consciência da presença dEle. Ninguém vê, ninguém percebe. Desobedece, peca na frente dEle. Prostitui na frente dEle. Mente na frente dEle. Desonra Ele. Mas nós não. Diga aleluia. Diga eu não. Nós não conversamos qualquer coisa, porque Ele está conosco, nos conduzindo, irmãos, aleluia, a grandes locais, a grandes vitórias, a grandes momentos, nos conduzindo nesta terra. Lembra que Ele disse, reinarão em vida. Quando você anda portando o Espírito de Deus. Não dá para ver, mas tem uma marca em nós, uma marca dizendo propriedade de Jeová, Filho de Deus. É por isso que o mundo nos odeia. Odeia a igreja. A igreja verdadeira, ela é odiada. É igual a Bíblia. A Bíblia é o livro mais publicado no mundo, mais lido, mais amado, mas também o mais odiado. E quanto mais odeia, mais ela é lida, mais publicada em todos os lugares. Diga aleluia. Diga bendito seja o Senhor meu Deus. Nós é que somos, irmãos. E eu quero mostrar para você, Coríntios 4:1 diz assim, 1 Coríntios 4:1, assim que, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Vamos ler ali 1, 2, 3. Que os homens... Deixa o texto na tela aí, Ju, por favor. Despenseiros, o que é isso? Lê aí na sua Bíblia, tem uma palavra diferente aí. Despenseiros. O que é dispenseiro? Fale, pode falar. Encarregado. Boa. Mordomo, servo. Mas dispenseiros. Boa. Melhor ainda, distribuidor. Encarregado. Deus nos chama como ministros de Cristo. Somos ministros de Cristo. E distribuidores, melhor dizendo. De quê, irmãos? Tem crente que não sabe nem o que é um mistério de Deus. Você chega para ele para falar algo de Deus, ele não tem discernimento nenhum. Ele anda 100% na carne. Você fala algo para ele e ele não percebe o que está acontecendo na vida dele. Ele não, sabe, irmão? A Bíblia está dizendo que nós somos os portadores, os distribuidores dos mistérios de Deus, das coisas do céu, dos dons espirituais, das revelações divinas, das soluções para as coisas insolúveis. Nós temos os mistérios da cura. Cura da alma, cura do corpo, cura da mente, cura das emoções, cura dos relacionamentos. Está sobre a sua vida, diga aleluia. E ele diz assim, que os homens nos considerem como ministros. Quando ele falou essa palavra, realmente essa palavra é complicada.
Se você ler o capítulo 3, eles estavam brigando entre eles. Um dizia assim, em casa você lê, olhe para mim, eu vou terminar agora. Eles estavam brigando, eles estavam o quê? Quem estava brigando? A igreja de Corinto, no capítulo 3. Tinha grupos, coisa do inferno, partidarismo, coisa do inferno. Eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, de Cefas. O outro, eu sou de Apolo, Apolo era um grande orador. Outros diziam, eu sou de Jesus. Aí Paulo vem no capítulo 3 e fala, amadurece, cresce, irmão. Fala para o seu irmão, cresce, irmão. Em nome de Jesus. Deixa o mimimi de lado. Cresce, Paulo diz. E Paulo começa a dizer, para com isso, negócio que eu sou desse, eu sou desse. Nós temos que respeitar as revelações das igrejas, a multiforme sabedoria de Deus. Tem uma igreja que trabalha com célula, nós não trabalhamos. Mas nós trabalhamos com discipulado. Teve um treinamento ontem, foi maravilhoso. Nós estamos com 70 jovens e adolescentes para discipular aí. 70 para discipular, né? A Lúcia foi embora já, né? 70 discipuladores para discipular, mais de 200. Porque tem um com 5, tem outro com 4. E nós vamos ter outro treinamento para discipulador agora. Quem vai discipular, diga aleluia. Olha, meu Deus, nós vamos ganhar a cidade. Então os jovens começaram a discipular, esse mover do discipulado. Nós somos portadores dessa unção para abençoar pessoas. Entende? Aí Paulo chega e fala assim, para com esse negócio, rapaz, de dizer que o louvor de hoje, cada dia que você vem aqui vai ser uma equipe. Você está ligado, né? A Eliane está aqui sentada, ó, cantora profissional. É membro de nossa igreja, canta nessas igrejas aí pelo Brasil todo. Esses dias estava lá, não sei aonde. Aí ela manda para mim. E tal. Não fica levando os musos daqui não, tá? Tô doido para te falar isso. Aí, mas ela, de vez em quando não tem nada, ela pode. Mas cada dia tem uma equipe. Aí chega o bonitão aqui e fala, não gosto dessa equipe. Você não tem que gostar não, irmão. O louvor não é para você não, é para Deus. Eu não gosto daquela. Esse negócio de não gosto, isso é muito pesado. Você pode preferir o outro. Eu gosto daquele estilo. Mas não quer dizer que eu não gosto de você. Eu gosto do estilo que o JJ prega. Não gosto muito do estilo do Tocha. Exemplo, eu gosto demais. Não arrumei problema a semana toda. Ele ligou para mim e falou, você não me atendeu? Eu falei, Tocha, é 4 da manhã. Eu estava dormindo, é. Ô mestre, você não está me atendendo minhas ligações? Foi 4 da manhã. Dá, irmão, você está trabalhando aí, eu sei que você está trabalhando, mas eu estou dormindo. Olha, pastor, tem que orar. Vou beber água. Aí, irmãos, Paulo vem, estou encerrando. Ele fala, gente, para com isso. Tem esse negócio, eu sou disso, eu sou daquilo, gosto daquilo. Não, é tudo reino de Deus, meus irmãos. É tudo reino de Deus. E todo mundo é de Cristo, o negócio é Cristo, o negócio não é o homem. Aí Paulo quebra no meio. Quando chega no capítulo 2, ele fala assim, assim pois, irmãos, assim pois importa. O que importa? Que os homens sejam considerados como ministros. Essa palavra é ruperetas. Como é que é a palavrinha? De novo. Você lembrou fácil, né? Rupereta. É essa mesmo. Essa palavra não tem nada de evangelho. E Paulo usou essa palavra. Ruperetas significa a classe mais baixa de criminoso. Paulo disse, eu sou isso, eu não sou nada. Paulo está se referindo aos condenados das galés dos navios. Você vê nos filmes aqueles camaradas que iam para o porão do navio, acorrentado, e ficava fazendo era o motor do navio, remando para frente e para trás. Ruperetas são esses. A sentença deles não era servir 1 ano e sair, 5 anos e sair. Não, quando eles eram condenados ali, era para o resto da vida. Eles tinham só que remar, de
somente ao toque de um tambor cruel, que ditava o ritmo do remo, às vezes devagar, às vezes aquilo é verdade, os romanos faziam isso, mas os gregos é que começaram. De certa forma aqui está citando, porque é do grego clássico, os ruperetas, escravo da galé, condenado à morte. Paulo diz, eu sou isso, ou seja, para com esse negócio, ninguém aqui é nada, quem é Jesus, diga aleluia. É Deus que fala, é Deus que faz, é Deus que toca, é Deus que se move, e toda a honra e toda a glória é dele. Se ele quiser, vai, se ele não quiser, é com ele mesmo. Ele disse, nós somos ministros de Deus, rapaz, vê se você entende isso. Nós somos chamados para ministrar os mistérios de Deus, as coisas profundas de Deus, as coisas do céu. Mas ninguém aqui tem nome, nós somos chamados para perseverar na obra de Deus. Mistérios de Deus, nós temos que ser os entendidos das coisas de Deus. E saber que Deus colocou coisas grandes em nós. Que o diabo roubou e está roubando. Mas Jesus veio para restaurar. E nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. É o tempo final. Não tem mais muito tempo. Eu acho que a geração do avivamento é esses meninos aí, Hudson, não é nós não. Nós vamos pegar a rebarba, mas é os nossos filhos que eu estou vendo o que está acontecendo no meio dele. E nós vamos na braçada também, porque nós somos, né? Viemos antes ajudando esse mover. Mas é os nossos filhos. A geração do arrebatamento, a geração do avivamento, a geração que vai preceder o arrebatamento da igreja. Então, se falta tão pouco tempo, nós precisamos, irmãos, aprofundar. O mundo, irmãos, está preparado. O mundo está gritando para que surja o filho da iniquidade. Um homem, líder, de aparência, de sabedoria maligna, com sinais e prodígios da mentira, para enganar o mundo todo. O mundo está doido que a ONU surja um grande líder mundial, para tomar conta. As pessoas, irmãos, que não têm Deus, elas têm necessidade de um jugo sobre elas. É verdade. Mas nós, irmãos, estamos debaixo da unção do Espírito, amém? É verdade, não é porque somos melhor nem pior, porque escolhemos o Senhor Jesus. E há coisas grandes borbulhando em nós. E aí você fala assim, mas por que você fica defendendo essa bandeira, defendendo a família? Porque nós temos responsabilidade. Mas que responsabilidade? Responsabilidade da palavra. Família é instituição divina, é só um exemplo. Família foi criada para a felicidade do gênero humano. Deus é a primeira instituição criada pelo próprio Deus. Então nós defendemos família, onde filho ainda diz bença pai, bença mãe. Porque isso não é jugo, isso é bênção. É bênção. Onde o homem tem a sua função, a mulher tem a sua função. Então na nossa geração nós vamos ser portadores desses mistérios e dessas verdades e de muitas outras. Mas eu quero que você, nessa noite, lembre-se que Deus tem posto dentro da sua alma uma unção poderosa. E você precisa expandir. E às vezes você está pensando que é sonho da sua cabeça. Eu estou te dizendo que é sonho de Deus a grande maioria. E que é interesse de Deus, sempre foi, te usar, te abençoar poderosamente nessa terra. Quem entendeu, diga amém.